Você está vivendo uma vida de excessos, como comer demais, trabalhar, falar, gastar demais, festejar ou até mesmo amar demais? Sabia que estes excessos podem estar escondendo um problema muito mais profundo que você ainda não entendeu? Fique comigo neste vídeo de hoje para entender o que está se passando com você e receber a solução para este problema que você ainda não entendeu. Você já parou para pensar porque tudo que é demais nunca nos traz paz? Falar demais, gastar, comer e até mesmo amar demais? Então, será que o problema é o excesso? Ou, na verdade, é o vazio que esse excesso esconde? A Bíblia já nos alertava sobre isso. Eu vou ler um versículo para vocês que está em Provérbios, capítulo 25, versículo 16, que diz o seguinte: Achaste mel? Come o que te basta para que não te fartes dele e o venhas a vomitar. Então, ou seja, até mesmo aquilo que é bom, ele pode ser destrutivo, ele pode nos trazer problemas. Porque mel é muito bom, é algo doce, agradável ao nosso paladar. Entretanto, Provérbios nos alerta que se encontrarmos mel, é para a gente vigiar para não comer em excesso. Senão a gente pode vir a vomitar, ou seja, o excesso pode nos fazer mal, mesmo sendo alguma coisa boa, algo gostoso. Sabe o que está escondido atrás disso? O excesso, ele tenta mascarar uma falta que está por trás. Porque a gente tenta mascarar o nosso vazio, as nossas falhas, as nossas faltas com excesso de outras coisas. Geralmente pessoas que comem em excesso têm algum problema emocional, ou até mesmo algo também espiritual, por que não dizer assim? Porque todo excesso, na verdade, ele vai esconder esse vazio que está por trás dele. Eu digo isso porque eu também tive uma fase de viver excesso na minha vida. Como eu já disse aqui em outro vídeo, em 2018 eu perdi a minha mãe e passei também por outras situações que me abalaram emocionalmente. E como eu estava com esse vazio, com essa falta, vivendo esse luto, o meu excesso na época foi viajar. Eu comecei a viajar muito, porque quando eu ficava em casa, a minha mente estava totalmente perturbada de certa forma. Eu estava ali vivendo um luto de uma forma que eu não soube lidar. Eu tinha um vazio na alma, e até mesmo porque foi uma fase que eu ainda não conhecia Jesus. Então eu vivi dois vazios: o vazio de não ter Jesus, que é o pior vazio da vida de qualquer ser humano, e o vazio de ter perdido a minha mãe. Então eu comecei a viajar e viajar. Para a sociedade, para as pessoas que estavam ao meu redor, era algo incrível. Nossa, como ela está viajando, como ela está, né, se divertindo e tudo mais, ela superou. Mas na verdade aquele excesso de viagens nada mais escondia que um vazio que estava na minha vida. Eu não conseguia ficar em casa. Quando eu ficava em casa e estava sozinha, eu comecei a ter pensamentos ruins. Então o vazio me trouxe esse excesso na época de viagens. Hoje eu já consigo, né? Eu já viajo, porque eu realmente sempre gostei muito, eu amo viajar. Entretanto, hoje eu já não tenho esse problema do vazio. Principalmente porque hoje eu conheço a Cristo, eu tenho Cristo na minha vida. Então, quem tem Cristo na sua vida tem tudo. Se eu tenho Cristo, nada me falta. Essa questão de você fazer tudo demais, até mesmo amar demais, pode ser prejudicial. Porque quando você ama muito alguém, você costuma colocar aquela pessoa até mesmo acima de Deus. Você costuma endeusar o outro. Você costuma idolatrar a outra pessoa. Então temos que vigiar até mesmo o excesso de amor. Porque a Bíblia, né, os mandamentos, vai nos dizer: amai a Deus acima de todas as coisas. Então é o primeiro mandamento. E o segundo, amai ao próximo como a ti mesmo. Então precisamos entender isso. Porque tudo aquilo que nós fazemos em excesso costuma ser, de uma certa forma, uma idolatria. E a idolatria nos afasta de Deus. A partir do momento que eu estou idolatrando algo, eu estou colocando esse objeto, esse ser no lugar de Deus. Como se eu não pudesse viver sem aquilo. Como se eu tivesse que a todo momento estar dependente daquele objeto, daquele hobby, daquela pessoa. Então todo esse excesso, na verdade, esconde uma falta, um vazio. Gálatas 5, versículo 22 ao 23, vai nos falar sobre os frutos do Espírito. E um dos frutos do Espírito é o domínio próprio.
Ou seja, se você está vivendo uma vida que algo está te controlando, você precisa comer demais, você precisa falar demais, enfim, tudo que é demais nos mostra que existe uma falta de domínio próprio. Então, no fundo, vamos dizer assim, de certa forma, no fundo, todo vazio esconde a falta de Deus, porque a partir do momento que nós não estamos produzindo frutos do Espírito, nós estamos produzindo os frutos da carne. Se vocês puderem depois, leiam em suas casas aí livro de Gálatas, capítulo 5, que vai falar sobre os frutos da carne e os frutos do Espírito. Nós, como cristãos, precisamos estar vigiando o que a nossa vida está produzindo. Nós estamos produzindo frutos do Espírito, que seria o amor, a paciência, a amabilidade, temperança, domínio próprio, entre outros, ou nós estamos produzindo o fruto da carne. E o fruto da carne é justamente esses excessos que eu falei, que é a glutonaria, é a sensualidade exacerbada, festanças, bebedeiras. Então, todos esses excessos que os frutos da carne produzem nos mostram que, na verdade, nós estamos com falta de Deus em nossas vidas. Não que o cristão ele não vai passar por momentos de sentir vazios, porque nós somos falhos, somos pecadores. Não é isso que eu estou dizendo aqui. Mas nós temos que entender que o cristão, né, a pessoa que tem Deus, que tem Jesus como seu único Senhor e Salvador, ele vai buscar a todo momento equilibrar esses excessos, né? Porque através de Jesus nós temos uma vida equilibrada, porque em Jesus nós temos tudo o que precisamos. E quem não conhece ainda a Cristo vai tentar preencher o vazio, os vazios da vida. Eu vou dizer assim, o vazio, né? Porque na verdade todo vazio ele nos mostra no fundo que é a falta de Jesus. Porque o nosso coração, Deus nos colocou o senso da eternidade. Eclesiastes 3, versículo 11 vai nos dizer isso, que Deus colocou o senso de eternidade em nosso coração. Então pensa comigo, se você tem o senso da eternidade no seu coração, e se você vive uma vida aqui sem Jesus, sem a expectativa da eternidade com Cristo, você vai ter um tremendo vazio na sua vida que você não vai conseguir preencher. Você vai procurar no mundo, nas festas, nas bebedeiras, nas glutonarias, você vai tentar preencher esse vazio com essas coisas do mundo, mas nunca será suficiente, nunca vai te preencher, porque nosso coração tem o senso da eternidade, e esse senso da eternidade só pode ser preenchido com a presença de Jesus Cristo. Então, o que eu quero falar com vocês hoje é que os seus excessos, você tem que procurar a raiz, o que está fazendo você viver uma vida de excessos. Se você já é cristão, é bom você analisar, tentar fazer um jejum, fazer uma leitura bíblica, pedir a Deus discernimento, conhecimento da palavra, que Ele vai te dar uma direção. Caso você ainda não conheça Jesus, eu te convido para aceitar a Cristo, começar a caminhar com Ele. Procure ir em uma igreja perto da sua casa, uma igreja que tenha princípios da palavra. E aí, com a sua caminhada, você vai ver que o vazio que você tenta preencher, na verdade, ele só pode ser preenchido com Jesus. Então, o que eu tenho para falar com vocês hoje é isso. Preencha o vazio da sua vida com algo que vai te levar para a eternidade e também viver uma vida em abundância ainda aqui na Terra. E você verá como que a sua vida será totalmente transformada. Eu falo isso porque antes de converter, eu vivia muitos vazios na minha vida. E eu tentava preencher com muitas coisas e nada era suficiente. No fundo, sempre existia aquela sensação de vazio, que está faltando algo, está faltando algo. E eu só me senti totalmente preenchida quando eu conheci verdadeiramente a Cristo. E aí eu batizei, comecei a caminhar, comecei a ler a palavra, a estudar, a orar, a praticar as doutrinas que Deus nos ensinou através da Bíblia. E a minha vida foi totalmente transformada. Existem coisas ainda que eu preciso transformar, porque afinal nós somos seres humanos, somos pecadores, e enquanto estivermos caminhando neste mundo, nós precisamos procurar caminhar em santidade. Então, nós sempre vamos falhar, mas para isso nós temos Jesus, nós temos o Espírito Santo que vai nos conduzindo. E todo aquele vazio que eu sentia quando eu era do mundo, quando eu era uma pessoa secular, hoje eu já não tenho, porque graças a Deus, Cristo vive em mim e hoje eu sou totalmente preenchida. Então é isso que eu tenho para falar com vocês hoje.
Preencha o seu vazio com Jesus. Acredite, somente Ele pode preencher um coração que tem o senso de eternidade. Um abraço para vocês e tchau, tchau.